Seguimos com outras informações aqui no Jornal Jovem Pan, porque em uma votação histórica, a Câmara dos Deputados aprovou nesta sexta-feira a reforma tributária, que unifica 5 tributos sobre o consumo e coloca o Brasil no mapa dos países que adotam o sistema IVA. A proposta agora vai à promulgação. E sobre esse assunto, nós vamos conversar a partir de agora com o Gilson Marques, deputado federal por Santa Catarina, a quem agradecemos demais pela participação. Deputado, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição aí para conversar com os ouvintes. Pois é, alguns assuntos para tratarmos sobre a reforma tributária, mas para começar, em linhas gerais, como o senhor avaliou a aprovação dessa proposta? A defesa é que essa nova regra simplifique o sistema tributário brasileiro, mas há muitas dúvidas sobre o tamanho da carga tributária, se haverá aumento, se manterá o mesmo patamar atual ou se haverá diminuição. O que é preciso ponderar, deputado? Vamos lá. A proposta ela tem vários pontos positivos e negativos, mas vamos começar pela simplificação, que eu até acho que é um ponto positivo. A ideia lá atrás da PEC, como você disse, era substituir 5 tributos, 3 federais e 2 municipais, por um estadual e um municipal, na verdade, por um IVA. E isso acabou sendo deturpado na tramitação legislativa. Então, no fundo, nós substituímos 5 tributos, sim, mas por 4. Então, nós vamos ter o IBS, o CBS, o IS, que é o Sintex, e entre o primeiro e o segundo turno foi votado lá pela primeira vez na Câmara, mais o imposto sobre insumos estaduais. Então, é muito ruim o que nós tínhamos lá no início para agora. Lembrando que a transição vai ser pelo menos 10 anos, e nessa transição nós vamos ter que conviver com 2 sistemas, o atual e o novo. Então, nós estamos falando de 9 tributos. Então, existe um ponto positivo, principalmente depois dos 10 anos, com relação à simplificação. Jamais se prometeu diminuir carga tributária, alíquotas. O problema é que é descarada a vontade de elevar a arrecadação. E esse talvez seja o pior ponto da reforma. É óbvio que isso é uma consequência de um governo e de um legislativo, executivo pródigo, perdulário, que só quer aumentar a despesa, gastar, isso sequer é escondido. Então, uma das soluções é utilizar-se da reforma tributária e de outras artimanhas para criar imposto, para aumentar a alíquota. Infelizmente, nós não temos ainda nem a minuta da lei regulamentar e nem temos ideia ainda de qual vai ser essa alíquota, mas diversos órgãos de imprensa e cálculo de especialistas já indicam que vai ser superior a 27%. Ou seja, nós temos aí no Brasil a expectativa de já ter a maior carga tributária do mundo. Isso é por quê? Porque nós temos um Estado enorme e gastão que entrega pouco. E isso é muito ruim. Existem outros 2 pontos que eu sou muito crítico. A primeira deles é que nós estamos desrespeitando novamente um sistema federativo no Brasil. Uma concentração enorme por conta do conselho que vai ser criado. Por exemplo, o boleto do imposto pago lá no município, o recebedor vai ser o conselho, que vai ser o órgão talvez mais poderoso do Brasil, que vai ter a atribuição de recolher e distribuir. A federação, então, está sendo novamente atacada. E um problema maior, que inclusive agora, com a vinda do Senado, piorou, é a proporcionalidade daquilo que os estados arrecadam para aquilo que eles vão receber. Então, foi criado um Fundo de Desenvolvimento Regional, onde a Câmara já tinha autorizado 120 bilhões de reais para compensar os estados que recebem menos. O Senado quase que quintuplicou esse valor, então 630 bilhões de reais até 2043, punindo os estados mais produtivos e levando esses recursos para os estados menos produtivos. Então, essa é um pouquinho da conjuntura do que foi aprovado na data de ontem. É isso, deputado Gilson Marques, Partido Novo, ele eleito pelo estado de Santa Catarina. Deputado, o Adriano Cerqueira, comentarista convidado, fará a próxima pergunta. Adriano, com você. Eu queria saber como ficou a capacidade dos pequenos empresários
durante a tramitação da reforma? Eles tiveram voz, seus representantes foram consultados, tiveram condições de apresentar as suas demandas? Que, pelo modo como foi tramitado, dá a impressão, para quem está de fora, na arquibancada, que a coisa foi meio corrida. Houve algum tipo de conversa nesse sentido, de possibilidade deles pressionarem e defender seus interesses? Com relação ao procedimento, esse talvez seja a maior crítica dessa reforma. Ela não teve comissão especial, como manda o regimento e até a Constituição. Foi levada à discussão agora em segundo turno, com quebra de interstício, numa sexta-feira à noite. Tinha no máximo 15 deputados em plenário. Muitos já tinham ido embora com votação online. Uma discussão dessa, com texto, inclusive enviado para o sistema no dia. Naquele dia, o texto final foi enviado via sistema. Então, um procedimento muito ruim. Aí alguém vai dizer, não, mas a reforma tributária é algo que já vem sendo discutido há muito tempo, já teve várias reuniões, audiências públicas. Sim, isso é uma verdade, mas não especificamente esse texto. Várias discussões sobre reforma tributária, vocês já fizeram, nós já fizemos, mas não especificamente com relação a esse texto. Tem coisas que foram alteradas agora, com a proposta do Senado. Por exemplo, a aplicação do imposto do pecado sobre armas e munições foi inserido agora no Senado, um tributo a mais. A Câmara ontem votou no primeiro turno a favor dessa tributação e no segundo turno conseguimos derrubar. Então não haverá essa tributação. Mas isso surgiu agora, de última hora. Com relação à diferença de tamanhos de interesses, é óbvio que a maior potência de lobby, de dinheiro, de recursos, de capacidade, principalmente conexão com parlamentares, são grandes empresas. As exceções que foram adicionadas na reforma, principalmente no Senado, são grandes corporações. Nós estamos falando aqui de setor automobilístico, clube de futebol, enfim, são lobistas que conseguem ter uma conexão, ou mais ainda, congressistas que representam esses interesses. Então, não existe essa possibilidade de uma aproximação nem da maioria e nem de pequenos negócios. Fazendo um pouco de justiça aqui, o sistema simples já está contemplado na reforma, de certa maneira, sem a necessidade de uma aproximação maior. Então, o sistema simples dessa reforma aprovada, ela acaba sendo mantida, mas não houve a possibilidade de outras empresas pequenas, ou setores, ou localidades serem beneficiados por falta dessa conexão, logicamente. Deputado, é importante lembrar também à nossa audiência que haverá ainda a regulamentação de alguns pontos que ficaram indefinidos nesse texto aprovado durante a semana. Esses projetos, textos independentes, serão apreciados posteriormente pelo Congresso Nacional por meio de leis complementares. Queria que o senhor nos dissesse qual a importância dessas apreciações e se existem alguns riscos aí dentro, porque é possível a gente observar distorções na aprovação de uma lei complementar, o que é preciso ficar atento nessas apreciações. Esse é um ponto muito crucial, porque, veja só, quando se aprova um pacote tributário, o ideal é que você já recebesse a mercadoria toda pronta. Então, nós tivemos que aprovar uma reforma tributária sem você saber o principal ponto da reforma, que é qual é a alíquota. Como vai ser essa sistemática? O Conselho vai ter funcionamento com quais representantes, com qual participação dos estados, qual vai ser a autonomia dada e retirada dos municípios. Então, é muito ruim você não ter o pacote completo e ter que votar sim ao escuro sem uma lei regulamentar. E é feito vários puxadinhos, na verdade, só para incentivar o Congresso e os parlamentares a aprovarem. Olha só, quando você fala dos tributos municipais, o município perdeu boa parte da receita direta com o imposto sobre serviço. Tudo isso vai virar IBS e ele perde a autonomia. O que o Congresso fez para mitigar esse problema?
ele autorizou na reforma que o prefeito aumentasse o tributo de IPTU através de decreto. Ou seja, a Câmara de Vereadores não vai mais precisar estipular o valor de IPTU, o que não faz sentido nenhum, porque a principal função das câmaras de vereadores é fiscalizar e cuidar dos tributos municipais, fiscalizar as contas públicas. Então, você retira de uma parte para compensar a entrega, uma outra parte para os municípios. Só que esse ganha do Congresso e esse ganha do governo municipal, ambos são em prejuízo do contribuinte, do pagador de impostos. Então, essa regulamentação, de verdade, eu não tenho confiança que ela vai vir positiva, que ela vai vir em algo a beneficiar o pagador de impostos. E lembro aqui, uma das grandes importâncias e benefícios da reforma é você simplificar, deixar mais fácil a apuração, um sistema mais eficiente. E lembrem, isso aqui tudo, se for verdade, isso não é bom se for para cobrar mais. Ninguém quer um sistema eficiente para te cobrar mais, para sangrar mais a população. Um sistema eficiente, ele precisa ser em conjunto para, pelo menos, fazer com que as pessoas paguem a mesma coisa. Então, essa vantagem toda que eu até acho que existe, em consonância com as grandes economias do mundo, maior transparência, porque de agora em diante, provavelmente, as pessoas, os contribuintes, vão saber melhor o quanto estão pagando, vão se assustar, porque vão verificar o quanto estão pagando e vão pagar muito a mais com um sistema eficiente. Isso é um problema. Agora, deputado, para encerrar, o senhor costuma fazer muitas observações e críticas sobre os riscos do governo de querer arrecadar mais e mais. Próxima semana está na agenda votações importantes, né? LDO, LOA, o que é preciso destacar e por que é tão importante ficar atento a essas apreciações? Primeiro, uma crítica muito veemente com relação a esse método, né? Veja só, nós temos aí o ano inteiro, aí nas últimas 2 semanas, sessão de segunda a sexta, quinta noite, sexta noite, e o que é mais importante tanto para o ano como para o ano seguinte, nós estamos falando do orçamento do país inteiro. Por que não coloca isso numa sessão regular, adiantada, com previsibilidade, com texto publicitado para todo mundo? Então, é muito triste saber que o Congresso Legislativo, que deveria funcionar através de equipes técnicas, com democracia, haja desse jeito, dessa forma, porque isso compromete um sistema democrático. Então, no final do ano, abre a caixa de ferramenta, vota online às 10 horas da noite, 11 horas da noite, então muito ruim, até ruim para as pessoas acompanharem. E agora, na última semana, de novo, a intenção é fazer de segunda a sexta para analisar toda essa programação do ano seguinte. E essa programação também não está divulgada ainda. Como que você vai fazer isso tudo em uma semana? E lembrando que, não que eu seja pessimista, mas nós não temos uma boa projeção. Se lembrar um pouquinho, lá em final de 2022, nós aprovamos a PEC da transição. Depois nós aprovamos a PEC do arcabouço fiscal, que só autorizou por esse R$500 bilhão de gastos a mais em 3 anos. Aumento de ministério, 60% a mais do que o ano anterior. Essa semana nós aprovamos, por incrível que pareça, mais um ministério, que é do microempreendedor. Então eles acham que o governo gera emprego, o governo é que contrata, que estimula. É um sistema parasitário, muito ruim. Então, o que acontece? Ano que vem, eles vão ter que dar um jeito de maquiar essa contabilidade para resolver as contas desse ano e as do ano que vem. Olha só, essa semana, inclusive, foi votado uma autorização para retirar R$6 bilhões do orçamento para cumprir a promessa de pagamento de bolsas de estudo de ensino médio. Então, eu não sou contra, e ok que isso é uma prioridade, mas por que tirar da regra do arcabouço fiscal feita pelo próprio governo e aprovado pelo Congresso? Então, no fim das contas, nem o governo, nem o legislativo respeitam a regra que eles mesmos criaram e ficam criando exceções
daquele teto, daquilo que foi autorizado, dizendo que isso aqui não é computado. Então, eu tenho uma grande preocupação com a análise desses recursos e do orçamento na semana seguinte. É isso, reforma tributária, LDO, LOA, perspectivas para o país para o ano de 2024, assuntos tratados com o deputado federal Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina. O deputado poderia estar comendo uma pizza, mas concedeu gentilmente a entrevista para a gente aqui. Deputado, obrigado, liberado, boa noite, bom sábado e até a próxima. Obrigado, a pizza está com muito imposto.